Mesmo que você não conheça bem a mitologia grega, provavelmente já ouviu falar do Minotauro. O famoso monstro de Creta se tornou uma das criaturas lendárias mais icônicas do mundo. Preso no labirinto mais famoso da história, o monstro se banqueteava com dezenas de jovens inocentes que eram enviados para enfrentá-lo. Normalmente mostrado com o corpo de um homem musculoso e a cabeça de um touro, o Minotauro era uma monstruosidade comedora de carne que trouxe sofrimento a muitos. A lenda do Minotauro começa com Minos, o rei de Creta que competiu com seus irmãos pelo governo da nação insular. Ele e seus irmãos foram criados por Asterion, o fundador de Creta, que se casou com sua mãe, mas não teve outros filhos com ela. A mãe deles, Europa, foi raptada para a ilha por Zeus, que assumiu a forma de um touro branco. Com o tempo, Asterion deixou sua nova nação para Minos, que brigou com seus irmãos. Quando ele prevaleceu, ele os baniu de seu novo reino. O rei pediu a Poseidon que lhe enviasse um touro branco como um sinal de que os deuses favoreciam seu governo. Ele jurou sacrificar o touro ao deus quando o recebesse. Poseidon enviou o touro para Minos, mas quando ele chegou, o rei estava tão dominado pela beleza do animal que preferiu mantê-lo em sua posse. Ele pensou que o deus do mar aceitaria um sacrifício substituto em seu lugar. Porém, Poseidon não aceitou a substituição. Em vez disso, ele se sentiu insultado com a ingratidão do rei. Ofender os deuses poderia levar a consequências graves, e Minos seria punido por seu egoísmo. Para punir Minos, Poseidon primeiro virou o belo touro contra ele. O anti-gentil animal se tornou selvagem, causando estragos e destruição por toda a parte. O touro agiu selvagemente por anos, destruindo grande parte da ilha. Eventualmente, sua captura seria um dos 12 trabalhos de Hércules. Hércules levou o touro para a Grécia continental como parte de sua tarefa, onde foi libertado. No entanto, a ira de Poseidon continuaria. Antes do touro ser capturado por Hércules, ele chamou Eros para punir ainda mais o rei ingrato. Eles fizeram a esposa do rei, Pasífae, se apaixonar desesperadamente pelo animal. Vítima da flecha de Eros, ela ficou obcecada pelo touro. Por conta disso, a rainha chamou Dédalo, o famoso arquiteto e inventor que servia na corte de Minos. Sob as ordens dela, ele construiu uma vaca de madeira. Disfarçada em sua vaca de madeira, a rainha foi a um campo em que o touro de Creta era conhecido por pastar e teve relações com ele. O resultado disso foi o nascimento do Minotauro. A criatura foi originalmente chamada de Astérios, em homenagem ao padrasto de Minos, mas não demorou muito para que ela se tornasse conhecida por um nome mais descritivo. Esse nome veio do próprio Minos e da palavra grega para touros, Taurus. O monstro era metade humano e metade touro, e espalhava o terror por onde passava. No entanto, Pasífae ainda amava seu filho. Ela cuidou de Minotauro até ele crescer forte e feroz. O Minotauro não tinha nenhuma fonte natural de alimentação. Ele não poderia comer como um humano comum, e por conta disso, o Minotauro começou a comer pessoas. Minos teve que encontrar uma maneira de manter seu povo a salvo do monstro que sua esposa deu à luz. Ele convocou Dédalo, que foi parcialmente responsável pelo nascimento do monstro, para encontrar uma solução. Na corte do rei em Knossos, o arquiteto construiu o labirinto. Seus corredores tortuosos e confusos foram projetados para serem impossíveis de escapar. Dédalo foi tão bem sucedida em projetar as passagens confusas e desafiadoras do labirinto que ele mesmo mal conseguiu encontrar o caminho para fora quando sua construção foi concluída. A maioria das lendas diz que o grande labirinto foi construído no subsolo. O frio e a escuridão sob a terra tornavam ainda menos provável que o monstro algum dia encontrasse o caminho para fora. O Minotauro foi preso, mas Minos ainda precisava encontrar uma maneira de alimentá-lo. A resposta ao problema do rei veio na forma da conquista militar. Não muito antes, o filho de Minos, Androgeu, havia sido morto em Atenas. Enquanto algumas lendas dizem que foi um assassinato intencional, outras afirmam que a morte do príncipe foi um acidente. Alguns até alegaram que ele havia sido morto pelo próprio touro de Creta depois que ele migrou para a Maratona. Seja como for, Minos culpou o rei ateniense pela morte de seu filho. Quando Minos assumiu o poder, um de seus primeiros atos foi travar uma guerra contra Atenas para vingar a morte do príncipe. Minos teve sucesso
e Atenas tornou-se uma cidade subjugada de Creta. A cidade foi obrigada a pagar tributos ao seu conquistador, e Minos viu uma oportunidade de resolver seu problema. Em vez de ouro ou grãos, ele fez os atenienses pagarem com sangue. O Minotauro exigia carne humana. Então Minos ordenou que Atenas enviasse 7 rapazes e 7 moças como pagamento. As lendas variam quanto à frequência com que Atenas foi forçada a entregar seus jovens. Alguns diziam que o preço deveria ser pago a cada 7 anos, outros diziam que era 9. Alguns até disseram que os atenienses eram forçados a sacrificar 14 de seus jovens todos os anos. Os rapazes e moças eram escolhidos por sorteio, e eles não sabiam que, uma vez enviados para Knossos, não havia esperança de voltarem vivos. Teseu e o Minotauro. Na época, Atenas era governada pelo rei Egeu, o homem que daria seu nome ao mar Egeu, como resultado indireto do seu envolvimento com Creta. Antes da guerra começar, Egeu não tinha filhos. Ansioso por ter um herdeiro, ele consultou o oráculo de Delfos para perguntar por que nenhuma de suas esposas anteriores lhe dera filhos. A profecia que lhe foi dada era que não deveria afrouxar a boca de seu odre até chegar ao pináculo de Atenas, ou morreria de tristeza. Ele não entendeu o conselho do oráculo, então ficou desanimado ao voltar para casa. Ele parou na cidade de Trezena enquanto viajava em direção a Atenas. O rei daquela cidade acreditou ter entendido as palavras do oráculo e que elas envolviam sua filha Etra. O rei de Trezena encheu Egeu com vinho forte e, uma vez que o ateniense estava bêbado, ofereceu-lhe sua filha. Naquela mesma noite, Etra teve uma visão em um sonho enviado por Atena que a levou a caminhar por uma ilha próxima. Lá, ela foi visitada por Poseidon. Seu filho Teseu, dessa forma, era considerado filho do rei ateniense e do deus do mar. Egeu teve que voltar para sua cidade natal antes que o bebê de Etra nascesse. Antes de partir, ele enterrou suas sandálias, escudo e espada sobre uma grande rocha. Egeu disse que quando o filho de Etra ficasse forte o suficiente para mover a rocha e reivindicar seus pertences, ele o receberia em Atenas como seu filho. Teseu cresceu até a idade adulta e encontrou os pertences de seu pai. Etra contou a ele a história do seu nascimento e ele decidiu partir para Atenas, pegando a rota terrestre mais longa e perigosa ao invés de viajar de navio. Ao longo do caminho, ele passou por 6 entradas para o submundo, cada uma guardada por um monstro terrível. Ele matou todos eles, estabelecendo uma grande reputação quando ele chegou a Atenas. No entanto, ele não se identificou imediatamente. Medeia, que havia se casado com Egeu, foi a única pessoa capaz de reconhecer o jovem como filho de seu marido, devido à semelhança entre os dois. Preocupada com a possibilidade de Teseu substituir seu próprio filho como herdeiro, Medeia o viu como uma ameaça. Ela tentou várias vezes causar sua morte ou matá-lo, mas o jovem herói sempre saía vitorioso. Ela até o enviou para matar o touro de Creta, que a essa altura havia sido trazido para o continente por Hércules e estava causando caos perto de Maratona. Foi somente depois desse grande feito que Teseu foi reconhecido por seu pai e aceito como seu herdeiro. O reencontro de Egeu com seu filho não duraria muito. Se aproximava o tempo de Atenas pagar o seu tributo de 14 jovens ao rei Minos. Quando Teseu ouviu sobre o sacrifício dos jovens de Atenas, ele ficou horrorizado. Ele então jurou a seu pai que acabaria com o tributo para sempre. Teseu ocupou o lugar de um dos 7 jovens selecionados para embarcar para Creta. O rei Egeu estava com medo de enviá-lo para a morte quase certa. Mas Teseu garantiu ao pai que seria capaz de derrotar o terrível monstro que estava massacrando os jovens atenienses, assim como matou o touro selvagem. Como tradição, os navios que faziam tributos a Creta sempre navegavam com velas negras em sinal de luto. Mas Teseu disse ao pai que içaria velas brancas no retorno se tivesse sucesso. Quando Teseu e os outros jovens atenienses chegaram a Knossos, uma das pessoas que o saudou foi Ariadne, filha do rei Minos. A princesa se apaixonou pelo jovem herói e jurou que não deixaria morrer. Ariadne consultou Dédalo, que também não gostava do uso cruel do labirinto. Juntos, eles desenvolveram uma maneira de Teseu escapar do grande labirinto. Ele acompanhou Teseu até a entrada do labirinto tarde da noite e entregou-lhe um carretel de linha. Ele então amarrou uma ponta do fio a um poste perto da porta
e o desenrolou ao entrar no local escuro. Enquanto Teseu rastejava pelos túneis subterrâneos, ele puxou sua espada, que havia conseguido manter escondida dos guardas cretenses. Ele seguiu as instruções que Dédalo lhe dera para chegar ao coração do labirinto. Com certa dificuldade, ele encontrou o Minotauro enquanto ele dormia. A besta acordou assim que Teseu se aproximou, e uma grande luta começou entre eles. Alguns escritores disseram que Teseu foi capaz de matar o Minotauro com sua espada. Outros disseram que o herói foi desarmado na luta e foi forçado a estrangular o monstro com as próprias mãos. De qualquer forma, Teseu conseguiu matar o touro. Seguindo o cordão que Ariadne lhe dera, o herói foi capaz de encontrar o caminho para sair do labirinto. Teseu havia vencido a batalha contra o Minotauro, mas esse não foi o fim de suas aventuras. Ele partiu para Atenas com Ariadne, mas a abandonou na ilha de Naxos e seguiu sua viagem de volta para Atenas. Distraído, ele esqueceu sua promessa de mudar as velas do navio para brancas. Vendo velas negras se aproximando, o rei Egeu, tomado pela tristeza, se jogou no mar em desespero pelo filho que ele pensava ter perdido. Em homenagem ao rei, esse mar leva seu nome até os dias de hoje. A história do touro de Creta e do nascimento do Minotauro provavelmente teve suas raízes na religião e nos rituais antigos da ilha de Creta. Creta sempre teve uma cultura e identidade distintas que a diferenciavam do resto do mundo grego. A antiga cultura minoica, batizada por arqueólogos modernos em homenagem ao lendário rei Minos, foi a primeira civilização altamente avançada na Europa antiga. Enquanto a Grécia continental estava saindo da Idade da Pedra, o povo de Creta estava construindo palácios de vários andares. Knossos, a lendária Casa de Minos, era uma cidade real. Em 1600 a.C., sua população pode ter chegado a 100 mil habitantes. No entanto, apenas um século depois, a civilização estava em declínio. Com o tempo, a cultura minoica foi substituída pela dos micênicos, os predecessores da cultura grega clássica. Na época em que os mitos e lendas da Grécia helênica foram registrados, a antiga civilização de Creta era lembrada apenas em ruínas. A figura do Minotauro hoje faz parte de uma besta lendária. Sem personalidade ou caracterização além de sua ferocidade, o monstro parece destinado a encontrar seu fim nas mãos de um grande herói. O nascimento do Minotauro e sua morte nas mãos de Teseu contam uma história de culturas em conflito e uma luta pela supremacia política. A morte do Minotauro representou mais do que apenas o fim de um único monstro, mas o fim de uma civilização inteira. Após a morte de seu pai, Teseu tornou-se rei de Atenas. Ele uniu a Ática pela primeira vez, criando uma das cidades-estado que viria a dominar a cultura e a política grega por séculos. Hoje, a religião e a cultura da civilização minoica são compreendidas principalmente por meio do estudo da arte e das ruínas. Mas histórias como a do Minotauro ajudam a ampliar nosso conhecimento de uma civilização que está perdida há mais de 3.000 anos. Ao contar a história alegórica do declínio de Creta, os gregos preservaram pistas sobre o passado minoico e o seu próprio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!